falar um pouquinho da palavra também. Queria pedir para vocês abrirem lá Isaías 55, de 1 a 3. Isaías 55, de 1 a 3. Isaías 55, 1 a 3. Todo mundo aí de boa? É quase o meio da Bíblia, dona Leila. Isaías 55, de 1 a 3. Deu certo? A partir do 1. Deixa eu pegar a versão da dona Leira ali para ficar mais fácil também. Isaías 55. De 1 a 3. É o NTLH, né? O da dona Leira, né? A tradução que a senhora tem. Eu vou ler aqui o comecinho, a senhora só fala se é esse, tá? O Senhor Deus diz. Isso? Começa assim? Então tá. Então vamos lá, gente. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Amém? Quero orar de novo para a gente continuar. Deus, eu quero entregar esse tempo agora de palavra diante do Senhor. Vem realmente falar ao nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, que nós possamos estar com corações e mentes abertos para receber do Senhor. E que essa palavra, Deus, seja realmente uma semente plantada em nosso coração para que a gente possa viver o propósito do Senhor, Deus, e conhecer cada dia mais o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero começar dizendo que a gente não pode e não precisa andar por vista, mas a gente precisa andar pela palavra. O que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes caminha com base naquilo que a gente consegue enxergar. Mas muitas vezes o que a gente está enxergando não é exatamente aquilo que a Bíblia está trazendo para nós. Quando a gente lê esse texto aqui de Isaías, por exemplo, a gente está falando o seguinte, e olha o que ele está dizendo, né? Venham vocês que têm sede, venham aqui para beber. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem comida, comprem o alimento, né? Isso como uma promessa ali de Deus sobre o povo. É muito interessante, e a partir daqui a gente já quer começar, eu quero já começar a trazer esse contexto de não andar pela vista, mas pela palavra. A primeira frase até está tudo bem, né, gente? Venham todos vocês que estão com sede e vocês vão ter o que tomar. Mas a segunda frase diz o seguinte: e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Não seria mais fácil ele falar, vocês que estão com fome, venham comer? Aliás, na Bíblia ele fala isso mais lá na frente um pouquinho, né? Jesus traz isso, né? Você que tem sede, vem tomar da fonte, você que tem fome, vem se alimentar. Mas eu acho muito interessante quando Isaías, falando em nome de Deus, ele diz, vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. É possível eu comprar algo sem dinheiro? A compra não está literalmente atrelada a ter dinheiro? Se eu não tenho dinheiro, eu consigo comprar alguma coisa? Comprar, eu estou falando, exatamente. Mas por que então que Deus usa esse... Plantar? Isso, exatamente. Mas aqui ele está falando para a gente comprar e comer, não plantar. Aqui ele está falando para comprar e comer. E quando a gente vê esse contexto, o que a gente tem aqui e o que tem a ver de não andar pela vista, mas pela palavra? O que o Senhor está dizendo é exatamente isso. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: não interessa se vocês têm dinheiro ou não, mas não vai deixar de ser comprado aquilo que eu estou oferecendo.
né? Se a gente for parafrasear agora com Jesus, quem na verdade já pagou todo o preço foi Cristo. A gente hoje pode comer de algo que vem de Jesus porque ele já pagou o preço. Então sim, foi comprado. Nós fomos comprados por Jesus, pelo sangue de Jesus, né? Então esse aqui já é um primeiro contexto que eu quero trazer para nós, de a gente não andar pela vista, mas andar pela palavra. Ele continua dizendo, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o trabalho árduo naquilo que não satisfaz? É também muito contra aquilo que o mundo prega, que o mundo oferece. A gente tem que trabalhar muito para conquistar as coisas. E não aqui, né, ninguém aqui vai ser considerado vagabundo, né? Porque a gente realmente tem que trabalhar para ter aquilo que a gente pode usufruir. Mas ao mesmo tempo o Senhor também está prometendo que além daquilo que a gente está fazendo de esforço nosso, que faz parte de todo o contexto, existe algo que vem pela palavra. Existe algo de uma promessa que o Senhor traz que vai além daquilo que a gente acredita. E aí, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente tem uma comprovação gigantesca de quem Deus é, desde Gênesis até Apocalipse. A história inteira da Bíblia, gente, começa na criação de todas as coisas, que começa através de Deus. Deus vê que a terra não está bem, as pessoas que Deus criou não estão lidando bem com o pecado, e ele traz o dilúvio, mas ele salva ainda uma família nesse dilúvio, porque ele crê e acredita no ser humano, naquilo que o ser humano é capaz de viver. Mais na frente ele escolhe Abraão, e lá na frente, escolhendo Abraão, ele escolhe alguém para começar uma nação, um cara que é velho, e com uma esposa que também é idosa e que é estéril, e ele começa a partir daí uma nação. De Abraão vem Jacó, e Jacó começa a cumprir toda essa promessa de uma nação sendo conquistada, né? De 12 filhos que ele tem, as coisas vão se multiplicando. Um desses filhos, que é José, que é jogado dos irmãos, né? Jogado pelos irmãos, quase morto pelos irmãos, é vendido lá. Ele se torna governador do Egito, então ele se torna o número 2 no mundo com relação ao reino, né? Do que o Egito já era. Exatamente, José bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de José. E mais para frente um pouquinho, esse povo começa a crescer lá dentro do Egito, e o faraó que está reinando ali naquele tempo começa a se preocupar, porque esse povo começa a ficar poderoso, e ele começa a ter medo disso. Deus levanta alguém para libertar esse povo ali do Egito, que é Moisés. Moisés liberta o povo lá do Egito em direção a Canaã. Deus leva eles a conquistar uma terra prometida, né, e usa Josué para isso. Já lá na terra prometida, distribuídas suas tribos, suas terras, vem o reinado de Davi, né, antes dos juízes vem tudo isso, mas aí chega o reinado de Davi. Davi é o cara que Deus levanta para ser a representação dele na história. Mais para frente um pouquinho, já na época ali em que o povo de Israel está... como é que fala quando eles estão presos lá? Cativo, exilado na Babilônia. A gente tem a história de Daniel, que recebe uma visão de que as coisas estão muito ruins, né? Depois vem Neemias e assim por diante, eles voltam para construir, mas Daniel vivencia coisas espetaculares, né? Ele é jogado na cova dos leões, e os leões dormem, não tem nada que acontece com ele. Os amigos dele são jogados numa fornalha, e de 3 vira 4 lá dentro, porque Jesus aparece naquele lugar e eles não saem, a Bíblia fala que nem com o dedinho ali chamuscado. Passando mais um pouquinho, vários profetas sendo levantados, com visões extraordinárias, Isaías, Ezequiel e assim por diante. Essas profecias, essas promessas se cumprem através da gravidez de uma mulher estéril e idosa, de alguém que vai preparar o caminho do Messias, e mais lá na frente Deus escolhe também uma virgem aí, não agora estéril, mas nova e virgem, para gestar ali o Messias, que é o próprio Cristo. A história continua, Jesus cresce, curas, milagres, maravilhas, conhecimento, amor, perdão. Ele traz a mudança de mentalidade da humanidade através do que ele prega. Morre, ressuscita e deixa os seus discípulos responsáveis para continuar a história toda. E aí vem os Atos dos Apóstolos, a gente tem Paulo sendo levantado como alguém muito importante dentro da expansão da igreja, Barnabé, Silas e assim por diante. E para finalizar toda a história, que não é o fim, Deus levanta João para ter uma visão daquilo que vai acontecer no fim dos tempos. E a partir daí a gente começa a entender a eternidade com Deus. E a pergunta que eu quero fazer quando eu conto a história inteira da Bíblia em poucos minutos
é quantos de nós aqui cremos que a palavra é genuinamente verdadeira. Você crê que a palavra é verdadeira? E é muito importante que a gente creia. Olha o que João 17:17 diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um livro que é escrito por mais de 40 autores durante 1800 anos, que não se conectam, ou não se falam na verdade, mas se conectam profundamente uma história com a outra. Deus vai escrevendo uma história da humanidade através do povo dele, né? Então, quando nós vemos João e Cristo falando que a tua palavra é a verdade, nós não podemos titubear sobre essa verdade, gente. A palavra do Senhor é a verdade. Sempre foi, sempre é e sempre vai ser. Mas a gente vive um tempo em que o mundo e algumas pessoas de dentro do próprio Evangelho consideram a necessidade de uma atualização da palavra. A gente... Né? A Xuxa também. Mas é verdade, a Xuxa também. É verdade. Tem que atualizar a Bíblia, exatamente. O problema é quando a gente escuta de alguém que está dentro da igreja, né, dona Nery? E isso também tem. Tem. Pior que tem. Meu Deus. E por que as pessoas hoje têm pensado nisso, né? Primeiro porque a palavra, né, a desculpa que se dá é que a palavra não está mais contextualizada com os últimos acontecimentos. Aquilo é cultural, aquilo é temporal, né? Aquilo que se vivia naquele tempo é o que era importante, hoje não mais. Hoje a ideia já é outra, a visão é outra, as pessoas são diferentes, então, não, a Bíblia não tem mais. Mas a gente precisa acreditar que se é a palavra de Deus, se é o próprio Deus falando, não existe tempo para essa palavra. Essa palavra ela é atemporal. É independente de qual tempo ela foi dita. Ela vale para nós hoje, exatamente. Exatamente. Ela vale para nós assim como valeu para Davi, como valeu para Abraão, como valeu para Adão. Exatamente. Mesmo ensinamento. Exatamente. E o mesmo contexto, né? O mundo não se trata, gente, quando eu falo que o mundo quer fazer isso, eu não estou falando de pessoas. A gente até tem que sempre ter a clareza no nosso coração de que a nossa guerra ela não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra espíritos e potestades e os principados do inferno, né? Então a gente tem que saber com quem que a gente está guerreando. E essa palavra, né, quando a gente fala do mundo... Pode falar. Quarto de guerra. Sim, exatamente. Exatamente. Não é contra pessoas, a gente não está aqui para guerrear contra ninguém, a gente está aqui para guerrear contra aquilo que governa esse mundo e as pessoas, mas não as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, né? Agora, aquilo que governa a gente não concorda e a gente tem que ir contra, né? É o príncipe desse século. Lá em 2 Coríntios 4,4 fala sobre Satanás ser o príncipe desse século, né? O mundo foi entregue para Satanás e por isso que a gente guerreia contra aquilo que ele prega. O fato, gente, é que a Bíblia jamais vai se amoldar a esse mundo. Olha o que diz lá em João 17, de 13 a 16. Agora vou para a tua presença. Aqui é Jesus já quase no finalzinho da vida dele. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Jesus orando para o Pai, falando de nós. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Há 2 semanas atrás, nós não somos desse mundo. Exatamente, há 2 semanas atrás a gente falou sobre a eclésia, né, a igreja, sobre a visão de sermos realmente, estarmos aqui, estarmos nesse mundo, mas não fazermos parte do contexto desse mundo, porque nós hoje somos representantes de um mundo que vai vir, né, que é o mundo do reino de Deus. Então, quando nós entendemos isso e quando a gente tem essa clareza da palavra, que é a verdade, nós podemos acreditar também, Jesus está falando aqui, o mundo os odeia, assim como também me odeiam. Por quê? Porque eles não são daqui. Eu conquistei eles de volta para estar perto de nós, né? E quando a gente está firmado nisso, gente, o Senhor me convidou a compartilhar para nós aqui saber em quem nós estamos crendo, no Deus que nós cremos. E a Bíblia, em todo o contexto, em toda a história, e eu vou trazer algumas palavras aqui, Deus ele se apresenta na nossa vida, através da Bíblia, de várias formas, com muitas
muitos significados, com muitos nomes, né? A gente começa dizendo Yahvé, né? Existe um contexto muito lindo que eu acho do hebraico, né? Primeiro que o hebraico não tem vogal, né? Só tem consoante. Então a gente, na verdade, é que soltou e inventou o nome Yahvé, porque daí para nós fica mais fácil falar, colocar um E e um A na história, né? Então a gente fala Yahvé. Mas o nome de Deus se escreve YHWH, né? Nome de Jesus. YHWH, né? E o hebraico, olha que interessante isso, o hebraico, como se pronuncia essa conjunção de consoantes, né? É como se você soprasse. Então é como se você fizesse... É isso aqui. Esse é o nome de Deus para os hebreus, depois para os judeus. Mas olha que interessante, como que eu e você fomos criados? Do barro. Mas para que a gente tivesse vida, foi necessário o quê? Sopro. Já desde o nome do próprio Deus, ele já estava dizendo para nós que nós já fazemos parte desse contexto. O sopro que nos deu vida é o nome dele, é o próprio nome dele. É o Espírito Santo soprando em nós a vida, é o próprio nome dele dentro de nós. Então, quando nós temos a certeza de que ele habita em nós, né? Nós não somos Deus, mas ele habita em nós, nós temos a certeza daquilo que, ou nós podemos crer naquilo que ele fala. E eu quero começar dizendo alguns nomes de Deus. E eu quero que você, nessa noite aqui, ou você que está ouvindo em qualquer momento, que cada um desses nomes venha profeticamente sobre as nossas vidas e os nossos corações. No momento em que eu falar o nome aqui, gente, que Deus traga a memória, a lembrança, algum momento que isso vai ser confirmado em você. Pode ser alguma coisa legal que aconteceu e esse nome está só confirmando, mas pode ser algo que não foi legal e Deus está agora ressignificando esse momento na tua vida. O primeiro nome que eu quero trazer aqui é que Deus é El Shaddai. E El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Deus é o cara. Deus é o cara que tem o poder nas suas mãos. Deus é o cara que criou os céus e terra. Deus é o cara que criou o universo. Deus é o cara que descansa os pés sobre a terra, de tão grande que ele é. E isso a gente encontra lá em Gênesis 28:3 e Êxodo 6:3. A gente depois vai compartilhar no Instagram todos os textos, tá, gente? Para também poder compartilhar isso. O segundo nome que eu quero falar aqui para nós é Elohim. Elohim. Elohim quer dizer Deus no controle. É muito interessante porque a primeira vez que a palavra Deus ou o nome Deus aparece não é Yahvé. É Elohim. É lá em Gênesis 1:1. Quando a gente lê, no princípio criou Deus o céu e a terra, aqui esse Deus não é Yahvé, é Elohim. Porque a gente está dizendo que desde o início ele era o cara que estava no controle de todas as coisas. Então Elohim é alguém que já... Gente, se ele tem o controle para construir o universo, qual é o medo que a gente tem dele controlar a nossa vida? Se é um cara que sabia qual era exatamente a miligramagem, a mililitragem da quantidade de oxigênio, hidrogênio, carbono, seja lá o que for na atmosfera, e o cara tem toda essa matemática pronta na cabeça dele para fazer tudo isso. Eu vi um vídeo uma vez que o cara é um cientista, né, um teólogo na verdade, mas também formado na parte de ciência, e é um vídeo chamado Everything is Spiritual, tudo é espiritual. E é um vídeo de 3 horas de duração, gente, ele é compridaço, mas é maravilhoso. E eu também só indico assistir esse vídeo desse cara, o resto depois ele pirou e virou a batata frita. Mas esse vídeo é massa pra... Ficou. Mas esse vídeo, eu mando depois lá o linkzinho, tá lá no YouTube. Mas esse vídeo é muito legal porque ele fala isso, cara... Ele sabe exatamente qual é a quantidade de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, gás carbônico na atmosfera. Ele fala o seguinte, se tivesse um pouquinho mais de oxigênio na atmosfera, ninguém não tinha vida. Se tivesse um pouquinho menos de nitrogênio, não teria vida. Se tivesse um pouquinho mais de hidrogênio... Mas foi Deus que fez. Exatamente. Então é um cara que sabia. Nós não temos nenhuma capacidade para saber essa matemática, né? Então ele é o Deus que está no controle, Elohim. O outro nome que eu quero trazer para nós é o Deus Shammah. E Shammah quer dizer Deus presente. Deus que está presente. Deus que está aqui. Você acredita que Ele está aqui hoje, nesse lugar? Você acredita que Ele está na tua casa? Você estando lá ou não, Ele está no teu trabalho, Ele está na tua escola, na tua faculdade, Ele está em qualquer lugar que você estiver.
Porque você é a habitação dele e ele está presente. Isso a gente encontra lá em Mateus 28:20 e 1 Coríntios 6:9. O outro nome que eu quero trazer para nós é que Deus é Kadosh. E Kadosh quer dizer santo. Kadosh Santo, com K. E com SH no final. Deus é santo. Ele é separado de todas as coisas. Ele não tem comparação, né? E esse Kadosh tem a ver com o poder que também ele contempla, né? Êxodo 13:2, Levítico 21:6, Deuteronômio 33, de 2 a 3. São versículos que falam sobre esse Deus Kadosh. O outro nome de Deus que eu quero falar para nós aqui é o Jiré. Jiré tem uma música da Nívia que é linda pra caramba, né? Que não é dela, ela traduziu, né? Uma versão. Mas quando ela canta, a frase é Jiré, és tudo para mim. Porque Jiré quer dizer o Deus da provisão. Gente, nós temos um Deus que nos promete... Esses nomes estão tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Todos esses nomes estão lá na Bíblia, dona Leir. Aonde? Nesses textinhos que eu fui falando aqui. Depois lá no Instagram a gente vai colocar todos eles. Mas Deus da provisão é um negócio muito importante da gente entender. Nada nunca nos faltará. Quando a gente lê lá em Salmo 23, e a Bíblia fala ali, o salmista, no caso Davi, fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui eu quero trazer um contexto muito importante, porque eu não quero que pareça, e nem é prosperidade aqui, tá, gente? Muito pelo contrário. Vocês nunca vão ouvir da minha boca teoria e teologia da prosperidade. Mas eu quero falar de algo que o salmista Davi fala ali no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que porque o Senhor é meu pastor, eu vou ter todas as coisas. O que ele está querendo dizer é o seguinte, porque ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não sinto falta de mais nada. O que Davi está falando é o seguinte, você pode passar fome, você pode passar sede, você pode passar necessidade. Ele ainda continua sendo suficiente. Tem uma cena do The Chosen, e eu já estou começando a me emocionar por aqui, que é a oração que os judeus fazem no dia da Páscoa. E é uma oração linda, é um jogral ali que eu achei maravilhoso, que eles declamam um atrás do outro, né? Olha, Deus podia ter criado todas as coisas e me criado. Mas se eu ainda não tivesse o Jardim do Éden para eu estar, já seria suficiente. Deus poderia ter criado o Jardim do Éden, e ele não ter me expulsado, mas ele me expulsou e ainda assim ele continua sendo suficiente. Deus poderia ter entregue seu filho na cruz e ainda assim eu não ser salvo. Ainda assim ele seria suficiente. Ainda assim ele seria suficiente. Eu posso passar fome, eu posso passar sede e a gente ouve essa oração dos judeus ali, é a coisa mais linda. Depois eu também mando o link ali pra gente assistir, porque é maravilhoso a gente entender que essa provisão de Jiré, do Jeová Jiré, do Deus da provisão, não tem a ver, gente, com prosperidade financeira. Não que a gente não vai viver isso, e a gente pode viver, Deus é muito generoso em tudo isso. Mas eu não posso me esquecer de quem Ele é nos momentos em que eu estiver necessitado. E Jiré aparece lá em Gênesis 22:14. Deus, um outro nome que existe também na palavra é El Elyon. El Elyon. El Elyon quer dizer que não há outro. Você acredita que não existe outro Deus? Gente, a gente olha ao redor e existem muitas possibilidades de muitos deuses na nossa vida. Essa semana eu gravei um videozinho lá que inclusive fala do bezerro de ouro que o povo de Israel fez lá no pé do Sinai. Eles tinham visto tudo, gente. Eles tinham visto fumaça, fogo, raio, trovão, terra tremeu, tudo aconteceu. E eles ainda tiveram que fazer um bezerro. Mas a gente também tem os nossos bezerros. E aqui a palavra lá em Gênesis 14, de 18 a 20, fala de que não há outro Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Lá em Êxodo 15, 26 também diz que Jeová é Rafa. O nome Rafael quer dizer o Deus que cura. Sabia disso? Rafael quer dizer Deus que cura, porque vem do hebraico, né? De Rafa. Rafa é o Deus da cura. Ele traz cura sobre nós. E a gente pode ver isso lá em Êxodo, como eu falei, 15, 26. E essa cura, gente, eu quero falar isso para nós todos, ela não é só física, né?
é uma cura que pode ser espiritual. Ele pode não nos curar nesse tempo, nessa terra. Mas mesmo que nós morramos aqui, tendo Ele, nós estamos curados, né? E aí a cura é eterna, a cura não depende de uma circunstância ao nosso redor. Ele também é o Deus Tsidkenu. E Tsidkenu quer dizer o Deus da justiça. Isso está lá em Jeremias 33:16. A dona Leir, né, e a Aninha testemunharam, e eu quero falar isso para vocês agora sobre esse assunto que vocês trouxeram, né, da questão da herança. Deus é o Deus da justiça. A justiça dele nunca falha. O que o homem decidir não quer dizer que é a justiça de Deus, porque a justiça do homem ela é falha. Eu não vou dizer que é sempre, porque tem seus momentos que vale a pena a gente acreditar. Mas se ela falhar, existe um Deus de justiça que nunca falha. E é esse Deus que a gente está falando aqui, que Jeremias traz ali, Jeremias 33:16. Ele também é Adonai. E Adonai quer dizer Senhor. A gente precisa entender que nós temos um Deus que é nosso Senhor. Alguém que é Senhor, nós somos servos. Nós devemos a nossa vida a Ele. Nós devemos a nossa vida para o serviço dEle. Isso está lá em Amós 3:7. Ele também é, e esse nome eu acho lindo, lindo, lindo demais. Ele também é o nosso Emanuel. Deus conosco. Na verdade, o significado, filho, ele é mais lindo ainda, na minha opinião. Quer dizer que é Deus de perto. É o Deus que está do lado. A gente falou do Deus presente, mas agora a gente está falando do Deus do lado, de perto. E esse é o nome, não por acaso, que foi dado para Jesus. Porque ele se fez não só presente em carne e osso, mas perto do ser humano, né? E a gente vê isso lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus também é o Deus Raá. Ele é o meu pastor. E esse Raá é o Raá que eu estou falando, que a gente vê lá no Salmo 23. É essa palavra que aparece ali quando diz o Senhor é meu pastor. É Raá. Deus é o meu pastor. Raabe é uma prostituta que guarda o povo judeu na hora que eles vão invadir Jericó. E ela é gentia, mas ela se converte e ela entra inclusive na genealogia. Ela é bisavó de Davi. Ela é enxertada na genealogia. Ela é bisavó de Davi. Ela é uma mulher totalmente virada. Deus transforma e faz ela inclusive ser bisavó de Davi no contexto, na história. O outro nome de Deus é o Deus Nissi. Deus Nissi quer dizer minha bandeira. Eu ia fazer uma piada aqui, eu não vou fazer porque é só pra gente dar uma risadinha. Mas é horrível a piada, tá, gente? Não faça? Não faça, tá bom. Eu vou fazer. Não é Nissim, tá, gente? É Nissi. Porque não é o macarrão, né? Isso. Precisava não, né? Falei que não era pra fazer, vocês insistem. Vocês que pediram. Voltando. É que eu conheço o raciocínio. Pra não perder lugar, galera. Deus Nissi, gente. Nissi quer dizer minha bandeira. Gente, quando a gente fala de bandeira, né, de um país, é um símbolo que representa aquela nação, certo? Quando nós dizemos que Deus é Nissi, Ele é minha bandeira, nós estamos dizendo que Ele nos representa. É Ele que vai na nossa frente. É Ele que vai representando a nossa vida. E isso está lá em Êxodo capítulo 17. Outro nome é Eu-Olã, e quer dizer Deus eterno, Deus de gerações. E esse nome a gente vê lá em Gênesis 21, que é quando Deus faz a promessa a Abraão de que geração após geração ele estaria com aqueles que viriam após Abraão. Ele é um Deus de gerações. Gente, ele é o Deus que está na vida do Ramon, que vai estar na vida do Levi, da Lisa e do Oliver, e que vai estar nos filhos deles, e nos filhos dos filhos, e nos filhos dos filhos dos filhos, e nos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, até que ele venha. O Senhor alcançou a vida da Ana, depois alcançou a vida da Dona Leir, porque ele não tem uma regra geracional, mas a partir da Dona Leir, a Ana também agora, né, a Ana conhecia, Dona Leir conheceu, e ela agora pode ser exemplo para a mãe dela, e a Ana vai ser exemplo para os seus sobrinhos e para os filhos que vão vir, e os filhos dos filhos, e assim por diante. A gente tem um Deus que ele é geracional, cara, que a promessa dele se cumpre ano após ano, geração após geração.
Outro nome de Deus é El Roi. El Roi quer dizer o Deus que vê. Sabe aquele momento que você está dentro do teu quarto? Sabe aquele momento que você está no teu trabalho, dentro de um banheiro, desesperado, porque você olha ao seu redor e nada dá certo e você se desespera porque as coisas que estão acontecendo jamais era aquilo que você esperava e parece que Deus não está cumprindo nada daquilo que Ele prometeu. Gênesis 16, 13 que nos diz que Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que vê se nós estamos sendo injustiçados, Ele é o Deus que vê a nossa dor, Ele é o Deus que vê a nossa tristeza, Ele vê o nosso desespero, e Ele continua sendo o Deus Rafá que cura tudo isso, Ele continua sendo o Deus Elohim que está no controle de todas as coisas, e Ele continua fazendo todas as coisas dessa forma. Ele também é o Jeová Shalom, é o Deus de paz. E Shalom, gente, é uma palavra que eu acho que ela ficou muito banalizada. Da novela. Por causa, eu não sei também se é só da... Não, da novela não. Da novela não. Novela é Shalá. Mas o Shalom, essa paz que diz ali de Shalom, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não é firmada em circunstâncias. As guerras ao meu redor podem acontecer, mas existe uma paz desse Deus Shalom que me dá uma paz que ela não depende do que está acontecendo ao meu redor. E esse nome a gente vê lá em Gênesis 16, 13 também. No mesmo El Roi, né, do Deus que vê, é o Deus Shalom. São vários. Eu nem sei quantos aqui. Deixa eu ver. São que eu trouxe aqui, falta 2. São 17. Só o que eu trouxe aqui. Só o que eu trouxe aqui. Outro nome de Deus é Naqueu. Esse Deus aqui eu gosto. É o Deus que destrói completamente o mal. Zaqueu? Não. Naqueu. Naqueu. Zaqueu é o homenzinho pequenininho que Jesus salvou. Mas é Naqueu. Naqueu quer dizer o Deus que destrói completamente o mal. Isso está lá em Ezequiel 7:9. Você acredita que nós vivemos num tempo mau, mas que nós temos um Deus que já destruiu todo esse mal? Satanás já é vencido. Você já parou para pensar nisso? Satanás ele já é derrotado. Ele não vai ser derrotado. Quando Cristo morreu naquela cruz e foi até o inferno e ressuscitou, ele já venceu. Então ele já é derrotado. Ele não tem nada a perder, literalmente, porque ele já perdeu tudo. E o último nome que eu quero trazer aqui é Deus que é o leão da tribo de Judá. E isso está em Gênesis 49, 9 e 10. E também está em Apocalipse 5:5. Não por acaso, é no primeiro livro e no último livro da Bíblia, o nome do leão da tribo de Judá. Então, a gente não precisa duvidar, e a gente nem tem como duvidar, que o Senhor é capaz de qualquer coisa, de cumprir qualquer coisa que Ele prometeu. Em toda a história e em todos os seus nomes, nós temos essa certeza. Tudo isso que a gente falou aqui tem a ver com isso. Beleza, a gente já falou dos nomes de Deus, mas agora eu quero falar um pouquinho de Deus e os nomes que Ele nos dá. Porque não basta a gente saber os nomes dEle, apesar que isso já traz uma identidade sobre nós, quando nós cremos em quem Ele é, mas quando a gente fica sabendo e a gente recebe em nossas vidas quem Ele é, Ele transforma também o nosso entendimento sobre nós mesmos. E aí a gente entende que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e é exatamente nesse lugar que a gente vai saber quem a gente é, na imagem e semelhança dEle. A gente também vive um tempo em que em quem nós somos está mais ligado ao que a gente sente e o que a gente pensa. Quantos de nós aqui já ouviram aquela bendita frase ou maldita frase, você é o que você quiser ser? Você pode ser o que você quiser ser. Isso está amarrado no nome de Jesus, é o maior engano que o homem pode ter. Porque não tem a ver com o meu sentimento, não tem a ver com o meu pensamento. Porque só Ele sabe quem eu sou, e é Ele que nos convence disso por meio de quem Ele é. Então, quando eu sei quem Ele é através dos nomes que Ele tem, eu me faço parecido com Ele. Se Ele não muda, nós que também somos a sua imagem e semelhança, não mudamos. Aquilo que Ele diz que nós somos e ponto final. Então, quem que eu sou? E aqui eu vou trazer mais um pouquinho de contextos, textos e nomes para nós. Primeiro, nós somos eleitos, escolhidos.
1 Tessalonicenses 1,4 diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos tirou e colocou num lugarzinho especial. Outro nome que nós temos é o nome que nós somos testemunhas, ou seja, testemunha é alguém que vê algo acontecer. E lá em Atos 1,8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aqui a gente está falando da igreja primitiva. Eles foram testemunhas oculares de Cristo. Mas da vinda do Espírito Santo, gente, eu e você continuamos sendo testemunhas. Nós podemos continuar vendo o Espírito Santo agindo no nosso meio. Nós também somos nova criatura, é o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você acredita, gente? E eu quero que você creia nisso. Que o Senhor, através do seu sangue, do seu sacrifício e tudo que Ele fez por nós, faz com que aquilo que nós vivemos até então já é passado e que tudo se faz novo no nosso meio. Outro nome que Ele nos dá é que nós somos templo, moradia dEle aqui. 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. É isso que Paulo está falando aqui. Nós também somos livres. E, gente, liberdade não quer dizer libertinagem. Aliás, esse mundo vive dizendo que a gente não é livre coisa nenhuma, porque a gente está muito preso a dogmas e doutrinas e tudo mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, e eu quero falar isso com muita certeza. Livre-arbítrio, exatamente. Mas essa liberdade que eu estou falando aqui, ela é uma liberdade de que eu, inclusive, decido não pecar. Na verdade, quem está preso é o mundo, porque o mundo está numa condição de ficar pecando. Nós temos a liberdade de não pecar por causa de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. E é isso que fala lá em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ele também é nosso amigo. João 15,15 diz: já não os chamamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos e Ele compartilha disso para nós também. Nós também somos amados. Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E, não menos importante, nós somos filhos. Aqueles que creem no Senhor são filhos de Deus. Gálatas 3,26, pois todos vocês que são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Quando a gente pega a palavra de Deus, e a gente viu aqui os nomes de Deus e os nossos nomes para Deus, a gente precisa entender que a Bíblia, ela diz tudo o que nós precisamos saber. E para cada um dos desafios no nosso dia a dia e na nossa vida, existe um está escrito. O nome dessa palavra é está escrito. João 17,15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, nós estamos nesse mundo, Jesus nos deixou aqui, e Ele não pediu para que nós fôssemos tirados daqui, porque existia uma necessidade de estarmos aqui. E por estarmos aqui, vamos ter desafios todos os dias. Mas Ele está dizendo o seguinte, que o Senhor os proteja do maligno. Então nós temos uma promessa por Cristo de que para cada desafio que nós tivermos, nós teremos uma proteção do maligno através de Jesus e através do Pai. A bênção, gente, e a promessa que nós temos é que haverá um dia em que a gente vai estar num lugar onde não vai ter mais choro, nem tristeza, nem nada disso. Já pensou, gente, essas memórias ruins que nós temos na nossa vida simplesmente serem apagadas da nossa mente e a gente só ter motivo de celebrar, de alegrar, de se alegrar? Mas até lá a gente vai enfrentar um mundo que com certeza não é o dele, mas permanecendo nele, nós permanecendo nele. E é um negócio muito interessante, apesar de ser meio estranho eu falar isso, eu parei para analisar e aqui na Terra é o único lugar, é a única oportunidade que nós vamos ter de adorar o Senhor em meio às dores e tempos difíceis. Porque no céu não vai ter dor nem tempo difícil, a gente vai adorar. Mas a gente vai adorar numa condição que tá tudo bem.
Aqui nós temos uma oportunidade de adorar por cima do sepulcro, por cima das tristezas, por cima dos traumas, por cima das dores, por cima de tudo isso. E eu vou dizer para você, gente, os anjos não têm essa oportunidade de adorar independente das circunstâncias. Eles são obrigados a adorar o Senhor o tempo todo. Ele nos dá um livre-arbítrio e nós temos o privilégio de adorar o Senhor mesmo no meio de uma dor, de um momento difícil de vida. Então, o convite que nós temos para nós essa noite é: adore com tudo que você é. Não só com tudo que você tem, mas com tudo que você é ou quem você é. A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco até o final dos tempos, até o final dos dias. Lá em Mateus 28:20 diz isso. E quando Ele voltar, Ele vai nos resgatar para nós voltarmos para a nossa casa. Você já parou para pensar que se nós não somos desse mundo, esse mundo não é a nossa casa? Se esse lugar não é a nossa casa, nós temos uma casa. Quando um embaixador é enviado para um outro país, ele está num outro país, morando naquele país, mas aquele país não é o país dele. O país dele é o país que enviou ele. Nós somos exatamente isso. E olha o que Jesus fala. Ele fala: olha, eu não vou ficar aqui e eu vou voltar. Eu vou voltar lá para o céu. Eu vou voltar lá para Nova Jerusalém, porque eu vou construir morada para vocês. Enquanto a gente está aqui adorando o Senhor em qualquer que seja a circunstância, Ele está preparando uma casa. Nós temos uma casa, gente, e essa casa não é a terra. Essa casa é o novo céu e a nova terra que Ele tá construindo. Então, crendo em que Ele é, em quem nós somos, nós temos a certeza de que para cada desafio nessa vida, nessa era, existe um está escrito. E eu quero terminar falando isso, e eu quero pedir para que você feche os teus olhos, porque eu vou ler palavras, textos bíblicos, as referências, e se alguma desses desafios que eu falar aqui for teu, recebe essa oração e contextualiza para você isso em nome de Jesus. Feche teus olhos. Se você está passando por alguma necessidade, está escrito lá em Salmo 23:1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Se você tem vivido em enfermidade, está escrito em Isaías 53, 4 e 5, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Se você tem ou se você sabe de alguém que tem um casamento destruído, está escrito em Mateus 19:6, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Se você enfrenta problemas com os seus filhos, está escrito em Deuteronômio 28:4, bendito é o fruto do teu ventre. E também está escrito em Salmo 128:3, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E mesmo que você não esteja enfrentando nenhum problema com seus filhos, recebe essa promessa para as tuas gerações em nome de Jesus. E se o ventre não frutifica, se existe esterilidade, está escrito em Salmo 113:9, Ele dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Se você é órfão, se você não tem mais seu pai e sua mãe, está escrito em Efésios 1:5, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se você está triste, está escrito em Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. E o sol está nascendo, minha gente, em nome de Jesus. Se você se sente culpado, está escrito em Romanos 8:1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E também está escrito em Hebreus 8:12, que eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! E aqui, quando você se sente em perigo,
O Salmo 27 está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Fique de pé para nós orarmos. E eu quero terminar essa palavra com uma curiosidade muito interessante sobre a palavra de Deus. E para quem tem filho lá na nossa salinha, vai receber essa mesma verdade e você vai poder compartilhar com eles disso nessa semana. Olha o que nos revelam a primeira e a última letras da Bíblia. A primeira letra e a última letra da Bíblia. Lá no hebraico, quando a gente lê Gênesis 1:1, que quer dizer no princípio, a palavra que quer dizer no princípio é Bereshit. Bereshit. Bereshit tem como primeira letra hebraica a palavra Bet, ou Bet, que quer dizer nada, a palavra é letra só, né, agora que eu estou falando. Bereshit quer dizer no princípio, a primeira letra é B, Bet, né? E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, que é o último versículo da Bíblia, a última palavra que está escrita lá é a palavra Amém, que é amém mesmo, tá, gente? Quer dizer assim seja. E a última letra da palavra amém no hebraico é Nun, N-U-N, Nun. Agora, quando a gente pega a letra Bet, que é a primeira letra da Bíblia, e a gente pega Nun, que é a última letra da Bíblia, e junta essas duas letras, a gente forma uma palavra. E a palavra juntando Bet e Nun é Ben. Ben. E a palavra Ben, em hebraico, quer dizer filho. O que eu quero dizer com isso, gente? É que desde sempre e para todos sempre, a história toda sempre foi por causa do Filho. Sempre foi por causa de Cristo. No princípio ele estava, e quando a gente lê Amém em Apocalipse, ele está falando de que se concretize tudo aquilo que o Filho fez ser concretizado. Que assim seja tudo aquilo que ele fez. Então, Cristo é o responsável por nós sermos quem somos e estarmos onde estamos. E se em algum momento na nossa vida nós passarmos por qualquer que seja a circunstância, nós temos um Deus que enviou o seu Filho por nós naquela cruz, que morreu e ressuscitou e venceu a morte, e hoje nós temos vida e vida eterna, abundante nele. E ele não nos deixou sozinho, porque enquanto ele está com o Pai construindo a nossa morada, ele deixou entre nós o Espírito Santo, e é ele que está aqui nessa noite, no nosso meio. Ele é o nosso Deus presente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Espírito